Olá pessoal, bem-vindos ao Universo CETREM, esse canal aqui promovido pela CETREM para a gente divulgar informações, conteúdo e conhecimento aí para toda a comunidade. Meu nome é Eduardo. Meu nome é Carolina. E hoje a gente está aqui com os professores Marcos Garrafa, que é coordenador do curso de agronomia aqui da CETREM, e também o Rodrigo Danielowski, que é professor do curso de agronomia. E a gente convidou eles para falar de uma importante publicação que saiu agora, que é um livro com as informações técnicas para a cultura da aveia, que o professor Rodrigo está mostrando aí. Esse livro, então, ele é oriundo da 40ª reunião de pesquisa da aveia que a CETREM realizou aqui, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco aí o que tem nesse livro, as pesquisas e qual que é a importância aí desse livro para toda a comunidade que estuda a cultura da aveia. Tudo bem, pessoal? Eu vou só fazer um históricozinho breve. Sim, né? Claro, vai lá. A reunião da aveia se estende, a reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa da Aveia já há muitos anos, e no seu início saíram as reuniões, depois das primeiras reuniões começaram a sair os anais com os artigos científicos, né? E chegou um momento em que foram editados. Primeiro tinha um livrinho bastante básico, né? Uma edição inicial, até não teve uma grande circulação. Posteriormente nós tivemos, um livro, aí estamos trazendo aqui do baú, né, as indicações técnicas da cultura da aveia. Essa daqui é do ano de 2003, que foi feito na UPF. Tá? Foi a primeira reunião. O que eu lembro, essa aqui que eu estou lembrado, foi a primeira, uma impressão um pouco mais elaborada. Tá? Aí, depois na sequência, ela ficou um tempo sem sair, saiu em 2006 uma segunda versão, 3 anos depois. Aí em 2014 saiu a última que nós tínhamos, que aí foi com os colegas, a Nádia, que é da UPF, e o Igor, que era na época da Fundação ABC, hoje da empresa G12. E aí eles fizeram em 2014, e depois disso não houve mais atualização. Então a importância era fazer uma nova atualização. Aí, com o desenvolvimento da reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia aqui em 3 de maio, o professor Danielowski, coordenador da reunião, encaminhou junto à FAPERGS a possibilidade de nós termos o financiamento para uma nova edição desse material, uma vez que ele serve de referência para os profissionais que estão trabalhando nessa área. E aí, o professor Rodrigo teve o projeto aprovado pela FAPERGS e ele é o organizador principal desse livro, e agora eu passo para ele a palavra, então, né? Ok. Exato, aprovamos 2 vezes, inclusive, né? Porque a reunião inicialmente estava programada para ocorrer em 2020, né? Então, a gente trabalhou bastante, teve outros patrocínios, por exemplo, o Confer também a gente tinha conseguido, mas aí a reunião não saiu, não podemos fazer. Mas principalmente, né, eu comentei lá desde o início, quando o professor me botou essa responsabilidade, vamos dizer assim, me jogou esse compromisso, né, que eu aceitei com muito grado, né, e porque é um desafio, né, a gente organizar uma reunião é sempre um desafio, então porque vem gente de todo o Brasil, né? Exato, essa reunião técnica, ela é o principal, é o único, né, vamos dizer assim, evento exclusivamente para a cultura da aveia. Então, se a gente pegar hoje e pensar assim, então existe o manual de informações técnicas da cultura da aveia, existe do arroz irrigado, existe do milho e sorgo e da soja. Então, são as principais, e do trigo. Então, as principais culturas que são cultivadas aqui na nossa região e em outras regiões do país, tem um manualzinho desse que é a principal, é uma informação que vem mais próxima para o agricultor ou para o aluno da graduação utilizar e pesquisar. Ele traz então aquele resumo das pesquisas, né? Então você não vai pedir para um agricultor, leia o artigo. Não, aqui você tem um compêndio, vamos dizer assim, com as informações mais atuais. Então, como a última que tinha ocorrido tinha sido em 2014, ficou aquela pulguinha atrás da orelha, olha, vamos batalhar para ao menos sair isso aqui, porque esse manual, porque isso aqui é um registro físico, é uma coisa que as pessoas levam para casa. E tá lá, fácil. Preciso consultar que produto utilizar, qual a melhor cultivar. Folheia, tá tudo Ele tá bem dividido, né, os capítulos, né? Ele tem, acho que
11 capítulos, né? Isso, então, essa tá bem dividido, né? Tipo, manejo de pragas, doenças, Exato. colheita e pós-colheita. Foi um avanço também, né? Porque nós tínhamos 9 capítulos, na edição anterior foram acrescidos mais 2 capítulos, né? Isso, então a última edição tinha 9 capítulos, outros 2 capítulos foram adicionados. Um deles é do sistema, né, da aveia dentro de um sistema de cultivo, que tem a participação do professor Marcos Garrafa na elaboração, da professora Cleia também. E tem um capítulo novo que trata sobre reguladores de crescimento na cultura da aveia, né? Então, para quem está nos assistindo também, não é novidade, o pessoal sabe, a aveia ela tem uma tendência ao acamamento, né? Então, algumas cultivares mais, outras menos. Isso é um alvo do melhoramento genético, consertar isso aí. Para quem não sabe o que é um acamamento. O acamamento é a planta que, após um período, quando ela já atingiu a sua maturação, tá com as panículas carregadas, ela se torna um pouco pesada. E o colmo desse tipo de planta, as gramíneas, ela, diferente do trigo, né? Mas a aveia ela tende com o vento e chuva a deitar. E ela não volta mais. Então colher isso é complicado. Muitos agricultores não cultivam aveia por causa disso. E aí na colheita o grão acaba tendo contato com o solo, com a umidade, ele deteriora, ele começa a ficar de baixa qualidade, né? Então o que você, o melhoramento genético procura para isso plantas de porte mais baixo, mas nem sempre você consegue. Aí, como é que eu vou tentar uma planta de porte mais baixo, mas com alto potencial produtivo? Então, às vezes, eu tenho uma planta, uma variedade com alto potencial produtivo, meu porte é alto. Então, a tendência dela é acabamento, nós podemos trabalhar com o regulador de crescimento, porque ele mantém ela, ele dificulta bastante esse acabamento de ocorrer, né? Ele facilita ela ficar mais de pé. Então, o problema é que nós não tínhamos produto registrado para regulador de crescimento só para trigo registrado e não para aveia. Como agora já se tem uma pesquisa feita aí pelo pessoal da Fundação ABC, né? Então eles já incorporaram esse capítulo também aí dentro dessa nova edição. Isso, tem o professor Clóvis Arruda também lá na UDESC, que ele também participa desse capítulo, ele trabalha então são bastante. várias pesquisas que vão acontecendo. Exato. E cada uma vai trazendo a sua contribuição. Hoje, agregando dentro das informações. Hoje a reunião da aveia ela é um evento principalmente colaborativo. Todas as instituições que participam como membros da comissão, ela tem a seguinte vantagem. Nós aqui da CETREM não fazemos melhoramento genético da aveia, mas nós temos os nossos parceiros que tem a AgroAlfa, que inclusive é patrocinadora do evento, eles realizam melhoramento genético. Então, eles como membros da comissão, eles podem ter os seus materiais, as suas cultivares novas ou as novas linhagens que são desenvolvidas, sendo testadas em mais de 20 regiões no país. Então essa é a grande vantagem. Claro que pode o pessoal se perguntar, mas para o milho não faz isso, para outras não. O trigo já até a Embrapa faz bastante isso, né? Mas outras, o soja, tu não vê tanto isso, porque as multinacionais têm recurso financeiro para ter várias estações de pesquisa. Agora o pessoal que é da reunião da aveia, eles vamos dizer assim, se ajuda. Então tu tem teu material sendo testado no Paraná, Santa Catarina, diferentes regiões dentro desses estados. Porque em cada região ela tem diferenças, né? Isso. E nessa reunião participa só pesquisadores ou, por exemplo, o produtor rural participa também? Como é que funciona? A nossa reunião aqui, o professor Marcos pode complementar, inclusive, ela foi pensada para o produtor rural. Também a pesquisa e o produtor rural. Não sei se o professor pode. Até a nossa foi a primeira que teve uma ênfase muito maior em função da nossa região na aveia forrageira, né? Porque historicamente as reuniões da aveia, a gente participa das reuniões desde 2000, até 2001 na verdade, mas assim, basicamente sempre se focou na aveia granífera, né? Na aveia granífera, mas a nossa região usa muito a aveia forrageira em função da bacia leiteira enorme que nós temos, né? Então a gente procurou dar um viés, embora não se deixou de discutir a aveia granífera, a gente deu um viés dentro da reunião na aveia forrageira. E a granífera para ser produzida não para consumo humano, como normalmente é feita a discussão, mas também para raçamento animal, né? Que é uma outra possibilidade de você gerar um substitutivo ao milho durante o período de inverno, para tentar pegar esse período em que nós não temos o milho disponível para arraçamento, né? Então a gente discutiu mais sobre esse viés, mas os produtores participam, né? É normal, inclusive nós temos aqui empresa
que foi patrocinadora, com a Sementes Ponteio, que o dono é um produtor rural, ele é um multiplicador de semente, e ele é um produtor rural lá no município de Cruz Alta, né? O Bonamigo. Então ele também, então assim, tem diversos produtores que participam, vêm buscar informações, vêm fazer até negociações, às vezes com as próprias empresas ou instituições obtentoras do material genético, para eles negociar para serem multiplicadores desse material. Isso também acontece, porque é gerado material genético, uma variedade, e não é simplesmente eu vou lá e reproduzo, eu tenho que ter autorização do obtentor para fazer isso, né? Sim. Então nesse momento também geram-se algumas negociações nesse sentido, que é importante. E como é que está o mercado, assim, tu falou, né, trabalhar na gramífera e também a forrageira, como é que está o mercado da aveia hoje, assim, principalmente aqui na nossa região, como é que ela está, assim? Olha, eu disse assim, eu nunca vi esse mercado tão aquecido quanto agora. Tá? Inclusive nós conversamos, temos uma parceria com o nosso patrocinador principal aqui, que é a Dubai, né? Nós tivemos uma conversa grande aí com o seu Maurício, né? E ele dizia assim, hoje ele está importando muita aveia da Argentina e do Uruguai, porque nós não temos produção suficiente para atender a demanda. Agora existe o problema que nós temos uma variável aqui que tem que ser considerada, né? O problema assim, tem muita gente que planta aveia, né? A aveia é uma cultura assim, eu diria o primo pobre das gramíneas de inverno, né? Porque o produtor muitas vezes ele planta aveia, vou ver o que dá. Se der legal, eu vou lá e colho o grão. Se não der, eu desseco e uso como palha para fazer o cultivo da soja. O que acaba acontecendo com isso? É uma produção muito amadora. Você acaba não gerando um grão com a qualidade que o mercado exige. Por exemplo, o grande mercado aí das aveias para floco, né? É o caso do Dubai, que fornece a Kellogg, que fornece a Nestlé, então para uma série de... Só empresa grande. Hã? Só empresa... porque daí você tem granola, tem as barrinhas de cereais, né? Então essa aveia, ela tem uma característica especial. Ela tem um padrão. Primeiro, ela tem que ter um grão com mais de 2 milímetros de largura, coisa que se você não tem todo um processo de boas práticas de produção, você não vai atingir. Então não adianta eu só produzir aveia, eu tenho que produzir aveia que o mercado requer. Então nós temos muitas vezes uma aveia disponível, mas não é a aveia que o mercado consome, né? Por outro lado, nós temos aí, a gente sabe que tem uma demanda enorme com as empresas de ração, que estão aumentando a utilização da aveia em substituição ao milho em determinados tipos de ração, como uma alternativa mais barata, né? Então isso também vai se tornando interessante. Então hoje a gente sabe que o mercado está muito aquecido, né? Eu lembro que uns anos atrás, produzir aveia, a média aí na época de colheita, um preço de uma aveia normal era 20, 25, 30 centavos o quilo. Claro, todos os produtos tiveram um aumento substancial, mas hoje estamos falando de aveia aí em 90 centavos, R$1,20 o quilo. Então assim, é muita diferença, né? Então por quê? Porque a demanda existe, o mercado está aquecido, agora não é produzir qualquer tipo de aveia, né? E aí as aveias, a própria pesquisa, a Comissão Brasileira de Pesquisa trabalha basicamente aí com 3 tipos de aveia. Trabalha com a aveia granífera, que é a aveia específica para a produção de grãos de qualidade, a aveia forrageira, que é a aveia para pastagem, que tem uma outra caracterização genética desse material, né? E a aveia para cobertura, que é aquela aveia usada, por exemplo, fazer a semeadura para manter a cobertura, dessecar e fazer a cobertura para plantar, vir com a semeadura do cultivo de verão. A C-Trem tem todas ou tem só uma dessas? Como? A C-Trem tem todos esses tipos de aveia ou só tem um? Ela tem todas? Nós? Todos. Nós trabalhamos, nós fizemos parte dentro da rede de pesquisa. Nós temos esse ano, por exemplo, nós tínhamos aqui o ENAF, que é o Ensaio Nacional de Aveias Forrageiras, o ENAC, que é o Ensaio Nacional de Aveia de Cobertura, o Ensaio Brasileiro de Aveias Graníferas, de variedades de aveias graníferas, cultivares de aveias graníferas, e o Ensaio Brasileiro de Linhagens. As linhagens são os materiais que estão em estudo para ser lançado daqui 3, 4, 5, 10 anos, né? Uma linhagem, para você ter uma ideia, a aveia tem uma situação muito interessante, né? E eu acho assim, fantástico isso, porque a aveia tem uma característica que isso não tem na soja, no milho, no trigo. Porque como a aveia, basicamente, grosso das aveias passam pela reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia e dessa rede de colaborativa que o professor Rodrigo falava, de pesquisa, essas aveias, quando elas são estudadas como linhagem, elas têm as testemunhas, são as variedades que estão as mais produtivas no momento, são testemunhas. Para essa aveia ser lançada como variedade, com a chancela, com o apoio da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia, ela tem que, durante 3 anos, na média de todas as regiões de estudo dessa rede colaborativa, ter produzido 10% a mais do que a média das testemunhas.
Então isso significa o quê? Vamos imaginar aqui um salto em altura, né? Nós estamos trazendo material novo, ele sempre vai estar puxando a altura da barra, ou seja, o material que vai entrar, dificilmente ele vai ser pior do que o que já está no mercado. Normalmente vai ser melhor, o que nós não temos garantia nenhuma com o milho, com a soja, etc. Por que não tem isso nas outras? Porque aí é um jogo assim, ó, na verdade cada empresa, as grandes empresas que o Rodrigo falava, desenvolve seus materiais genéticos, faz o registro do Ministério da Agricultura e não tem uma rede colaborativa para dar ok. E aí é uma questão de marketing. Aí cada um trabalha o seu marketing. Na veia não, cada um vai trabalhar o seu marketing depois. Mas basicamente, se ela passar pela comissão, ela só vai ter a chancela da comissão se ela tiver essa característica. A não ser, ela tem uma condição de não ter 10% acima do melhor material, se ela tiver uma característica específica de interesse. Por exemplo, eu posso ter um material que produziu menos do que as testemunhas, mas o percentual de grão com mais de 2 milímetros de largura esteja acima de 95%, por exemplo. Porque essa é uma das características que são analisadas no ensaio. Quanto por cento dos grãos produzidos tem mais que 2 milímetros de espessura? E isso é uma característica industrial. Então é um conjunto de informações importantes. E como é que fazer para essa aveia se tornar mais cultivada aqui na região para suprir essa demanda do mercado? Pois é, essa é uma bela pergunta, né? Essa é uma das questões, né, me parece, a condição de fomento. E isso é um dos focos da parceria da Dubai com a CETREM. É nós ajudarmos na divulgação da necessidade de boas práticas de produção para se gerar um material diferenciado que atenda a demanda da indústria. Isso que a gente vai agora intensificar. Esse ano nós começamos esse trabalho em parceria com a Dubai, ano que vem a gente quer intensificar bastante isso, né? Para poder passar esse produtor através de dia de campo, através de pequenas tiradas de vídeos, né, mostrando, olha, esse material nessa condição não me interessa para a indústria por causa disso, disso, isso. Esse material aqui sim interessa muito, porque tem essa condição, essa característica, né? Então, essas são condições. Além do mais, tem uma outra preocupação. O caso da Dubai, que hoje é o grande comprador aqui da região, tem uma preocupação enorme com a questão do uso de produtos agroquímicos. Porque esse material, como é consumo humano, ele tem que ter toda uma segurança alimentar e que é muito importante. Portanto, eles também fazem testes aí de resíduo de agrotóxicos nesses produtos e não recebem se ele tiver problema. Isso faz parte do processo de qualidade que eles têm. Então isso também tem que haver uma conscientização e um preparo dos produtores para que não se use o produto de forma indevida e que vá afetar essa qualidade lá do produto, porque o consumidor não está disposto a pagar por algo que ele vai ganhar aí no bojo, algo que ele não conhece, né, o suficiente que pode fazer mal à saúde quando está justamente buscando a aveia, que é uma das poucas culturas que é considerado como alimento funcional. Alimento funcional entende-se aquele que, quando consumido pelo organismo humano, melhora a funcionalidade do organismo. Qual que é o... Bom, indiscutível, a aptidão agrícola para cultivar a aveia é indiscutível, a gente sabe que a região tem. Basta a gente fazer esse trabalho, né? Então, junto com o agricultor, que a aveia ela é uma cultura que pode ser rentável desde que a gente trabalhe dentro do formato adequado. Então, existem as cultivares que são mais adequadas para a produção de grãos, né? E isso foi até durante a reunião foi uma demanda, o pessoal acha, não, é aveia, qualquer coisa é aveia. Não, existem aveias, como o professor estava argumentando aqui, existem ensaios, né, experimentos que são feitos para a aveia de cobertura do solo. Existe aveia forrageira e existe aveia grão, então já não é qualquer aveia é aveia, não, tem aptidões. E hoje ainda existe a tal da aveia ucraniana, que se fala muito, que é uma aveia amarela, ela é a avena bizantina. O que é ucraniana? O que tem a... Aí de repente, eu não sei se o professor Marcos, eu não... Mas que ela tem, além dessa variabilidade, que diz assim, de forrageira, cobertura, granífera, ainda tem 3 espécies de aveia envolvidas. 3 espécies, que é a aveia preta, né? A aveia branca, a avena sativa, a aveia preta, a avena estrigosa e a aveia amarela, que é a avena bizantina. São 3 tipos de aveia, espécies de aveias diferentes, né? E o caso, por exemplo, da ucraniana. O ucraniano ninguém sabe direito onde é que se originou. É uma aveia amarela que surgiu, aí apareceu aí. O produtor começou a reproduzir. Eu tenho para mim aqui que pode ter vindo da Argentina, do Uruguai. O Uruguai produz muito aveia amarela. Então, assim, e o pessoal foi reproduzindo, e ele acha interessante porque ela tem uma massa, visualmente uma massa muito grande para forragem. Tu olha assim, parece que tem muita massa. Só que os nossos ensaios aqui, por exemplo, nós concluímos, colocamos ela
Na verdade, pegamos um ensaio brasileiro de forrageiros e botamos ela junto para ver o que ia acontecer. Essa que o produtor está usando. E assim, ó, ela ficou com em torno de 20 a 25% a menos de massa seca. Então, se ela tem muita massa verde e pouca massa seca, o que significa? Tu está fornecendo para o gado água. Então, assim, mas o que interessa é a massa seca. Então, veja bem, se eu tenho 25% de diferença, assim, ó, entre eu pegar uma aveia preta ou uma branca de qualidade, quando eu usaria 5 hectares de uma aveia amarela dessa, eu usaria apenas 4 de outro, aliás, nem dá 4, de 4 eu usaria 3 de outra variedade para produzir a mesma massa seca. Então, assim, puxa vida, de tudo que nós não temos sobrando é terra. Então, assim, nós temos que maximizar a produção. Desculpa, me meter, mas só para fazer essa análise aí rapidinha, né, dessas espécies que envolvem dentro de tudo isso. Até aproveitar para falar que durante o evento, né, ainda no formato online, em 2020, foi lançada uma cultivar de aveia do IAPAR, né, que é a IPR Andrômeda, uma cultivar de aveia branca, e também no evento online a cultivar, que aí de uma aveia bizantina, ou entre aspas, a aveia ucraniana, também pela AgroAlfa, uma cultivar desse tipo de aveia forrageira, que é a Alfa 16116. Aí já, veja bem, aí já é um material tirado dessa aveia ucraniana, amarela, genérica, que nós não sabemos bem o que é, um material que foi selecionado e já começa a ser uma aveia, embora amarela, de melhor qualidade. Então, se eu começo a seleção genética, começo a fazer um aprimoramento do material. Porque senão o pessoal vai cultivando lá o que fica, não é bem assim, né? Então, não é à toa que hoje existe o agronegócio, ele tem muita multinacional, isso, né? As empresas investem muito dinheiro justamente para ter materiais melhores. Não é porque ele quer cobrar mais caro pela semente do agricultor, não, ele também quer cobrar pela semente, mas ele quer que o agricultor tenha retorno. Porque se não tem retorno financeiro, não estimula o cultivo. E aí essa é a jogada que a Dubai nos botou esse desafio, da gente contribuir com eles no fomento da cultura da aveia, né? Aveia grão, porque como o professor Marcos já está comentando, ele fornece floco de aveia e outros componentes para a composição de granolas, de modo geral, aí, para as principais multinacionais do mercado. Então, eu vou comprar, né, porque eles têm uma marca própria, vou comprar da Nestlé. Mas tu não, sem saber, tu está comprando a aveia que veio daqui, de Juí. Então, foi um parceiro nosso que a gente levou lá a proposta de patrocínio. Dubai é de Juí, né? Dubai Alimentos é de Juí, né? Então, hoje nós também estreitamos junto com a Dubai, um trabalho não só com a Dubai, mas com a Arede, que é uma associação aqui da região, e a BMF de Três Passos para a produção de aveia orgânica. É uma nova tendência, que essa parceria ela começa a efetivamente produção no ano que vem, né? Agora na safra 2022, porque também tem uma demanda enorme por aveia orgânica. Qual que é a diferença dela da orgânica para a outra? A aveia orgânica ela tem um escopo de produção completamente diferente da aveia tradicional. Não vai poder usar adubo químico, não vai poder usar nenhum agroquímico, nenhum tipo de inseticida, fungicida, herbicida, né? E ela tem que ter um processo de desintoxicação. Essa área, eu não vou lá hoje e começo a produzir uma aveia, não botei nada, ela é orgânica, não. Você tem que ter 3 anos num processo de desintoxicação do solo para considerar que esse material vai ser produzido como orgânico, né? Então, como a BMF já tem, a Arede também tem um grupo que faz um trabalho com uma outra empresa do Paraná que chama Guebana, né? Na parte de soja orgânica, a ideia é tentar maximizar o uso desse solo no inverno com a produção de aveia. Então a gente, na verdade, quando a Dubai procurou, colocou que tinha essa demanda, nós começamos a costurar algumas reuniões entre a Dubai, a Arede, a BMF e nós, para tentar fazer que isso comece a desenvolver a partir do ano que vem. Esses produtores se insiram nesse processo produtivo. Ele passa a ter a soja no verão, mas também a aveia no inverno, uma fonte de receita, né? Nesse período em que normalmente ele não tinha muito o que produzir uma geração nova. Ele botava palha lá para cobrir o solo, mas com uma forma, adubação verde, que se chama, botar um adubo verde, depois lavrar e virar isso, né? Qual que é o período da aveia no ciclo ali dos meses? Plantio, colheita? No inverno? Quando que começa? É uma cultura de inverno, então junho, julho, vai fazer a semeadura, né? Aí tem que cuidar se é aveia grão ou aveia forrageira, né? A época de semeadura e colheita das aveias. Às vezes eu disse, se tu vai usar para forrageira, né?
aveia forrageira. Eu sou da opinião que a aveia forrageira boa ela tem que ser uma aveia que te produza rápido. Então por quê? Porque ela vai ter que ser plantada em fim de março, início de abril, para você entrar com gado, para ter um pastejo cedo. Ah, mas eu quero lá para julho, agosto. Não, então você põe a Zevém que é melhor. Aí você vem, vai ser um alimento de melhor qualidade, é mais tardio. Mas o problema é que nós temos uma situação terrível aqui na região, que se chama vazio outonal na região do estado inteiro. Né? Que é esse período aí que pega, outono começa em abril, né? De maio, março, é abril, maio, junho, que normalmente é a deficiência de alimentação do gado. Né? Então você tem que ter uma aveia que tem pastejo rápido. Né? Uma aveia que tenha, em vez de ter um hábito prostrado que desce, tem um hábito mais ereto que permite você entrar com o gado de forma mais rápida. Então essa aveia é plantada certo. Já uma aveia granífera, você vai semear ela dependendo das pesquisas que nós temos aqui. Nós fizemos 3 anos de pesquisa com 4 materiais genéticos, com 8 épocas de semeadura diferentes, para tentar entender como é que a aveia funcionava. O que nós detectamos assim, que a época que gera melhores produções, né, é o cultivo aí pela metade para o fim de maio. Tá? Metade para o fim de maio. Agora, quando nós antecipamos isso para abril, nós diminuímos um pouco o rendimento de grão, mas melhora a qualidade da aveia. Ela passa a ter um pH, que é o peso do hectolitro, peso de 100 litros mais alto. Isso é uma coisa que ficou bem notória dentro dessa pesquisa. Então, mas basicamente ela começa aí no mês de maio, a aveia granífera. Então são situações diferentes. Né? Para cada... Deixa eu ver, eu vou verificar aqui se ele passou a informação certinho. Aqui no vai conferir, já vai conferir ao vivo, é isso aí. Então, para quem quiser, tá aqui, exatamente isso aí. Tudo isso que nós estamos falando aqui tem no livro, tá né? aqui. Tá tudo no Aí, livro, tá tudo tudo fácil. Fala sobre a aveia orgânica aqui também? Não, ela não tem uma parte específica. Uma próxima edição. É uma questão a ser discutida, né? É uma possibilidade de se abrir uma outra situação, até porque, na verdade, são manejos, né, que vão ser diferentes, são manejos. Você tem que ter todo um processo e manejo, mas é algo interessante, importante, porque a demanda do orgânico é uma demanda de mercado, né? É uma demanda de mercado. Então, um produto, claro, o que acontece com um produto que ele é orgânico? Como ele tem uma dificuldade maior de produção, ele vai gerar um pouco menos de rendimento, também tem um preço maior, mas ele tem uma qualidade agregada muito maior também, né? Então, essa situação toda. E é um momento importante, né? Hoje muita gente acha o orgânico não funciona, ninguém aqui é a favor, contra, né? Nós da área da agronomia somos a favor do uso adequado das ferramentas disponíveis. Então existe um nicho de mercado que já não está mais, está deixando de ser um nicho, né? Está virando um grande mercado, que é a alimentação orgânica. Tanto é que os movimentos das grandes empresas estão se dando para esse lado. Então as grandes multinacionais estão adquirindo pequenas empresas que trabalham com insumos biológicos. A nossa região aqui, eu já digo, nossa, eu nem sou da região, mas eu já adotei para mim, né, a 3 de maio. Ali, Pelotas. Eu sou natural de Porto Alegre, mas eu me considero pelotense, porque desde pequenininho fui para lá. E agora eu me considero tresmaiense, né? Então, eu já digo, a nossa região ela tem esses diferenciais. Então a gente tem ali na região de Cruz Alta, tem uma empresa que trabalha especificamente com insumos biológicos. Nós temos o parceiro Alexandre da BMF que trabalha com insumos biológicos. Nós temos notícias que foi divulgada aí nas mídias da Tarumã, que também é um dos nossos parceiros, que vai investir pesado nesse segmento. Então o momento é agora. Quanto antes a gente fizer aquele processo de desintoxicação da área, como o professor estava comentando anteriormente. Temos a CETREM, que também trabalha com produto biológico. Sim, exato. Já bastante divulgado, a professora Cinei trabalhando lá com o tricograma e com outros está testando outros inimigos naturais, né? Estamos com uma rede hoje formada pela CETREM, a Embrapa Trigo e a CCGL, o milho, e estamos começando agora, vamos colocar dentro das próximas 2 ou 3 semanas, essa rede também do ensaio de soja, para controle biológico de pragas. Né? E aí a gente consegue ver assim, ó, que está fechando um ciclo completo, porque eu tenho a cultura de inverno, podendo trabalhar com uma aveia orgânica, e se eu associar com a cultura de verão, que é a soja orgânica, o professor Marcos também comentou que tem uma empresa do Paraná, a Guibana, que adquire essa soja orgânica, o cara ele consegue trabalhar o ano inteiro com cultivo, sempre com cultivo orgânico. Essa aveia orgânica, então, ali são 3 anos para estudar primeiro, então vai demorar um pouquinho para ter os primeiros resultados, assim? Não, mas assim, porque já tem alguma as propriedades, existem propriedades que já estão trabalhando no sistema orgânico, elas já estão, como eles dizem, na verdade tem que ser
são certificadas, tem que ter certificação de produção orgânica. Então elas estão certificadas, né? Com a certificação, como ela vem produzindo soja orgânica, ela está certificada para isso, ela apenas vai produzir aveia. E aí, claro, vai ser acompanhado, porque todas essas lavouras, essas áreas de orgânico, são, vamos dizer assim, auditadas. Na verdade, tem um acompanhamento técnico que vai certificar de que ali não foi usado nenhum insumo que está proibido usar na produção orgânica. Então, essas lavouras são acompanhadas por técnicos, né, que vão gerar laudos, que vão certificar de que essas grãos que foram produzidas ali, grão, folha, no caso de hortaliça, estão inseridas dentro do processo orgânico. Exatamente. E isso, eu também queria dizer assim, que estou dando aqui um pouquinho, né, da história, só para lembrar como é que se chega, né, nas indicações, né, para colocar assim, vem das informações. Então, assim, eu peguei algumas aí que a gente participou, né. Então, por exemplo, antigamente os resultados saíam em anais. Isso aqui é os anais. Então, por exemplo, isso aqui, ó, anais de 2004, né, os resultados experimentais, a reunião que foi em Pelotas em 2004. Então, aqui todos os trabalhos foram publicados naquele ano. Né? Aí nós temos aqui, esse aqui do Iapar, no Paraná, em 2005. Né? Isso aqui é o que a gente teve lá, participando, o CETREM estava presente em todos. Todos esses aqui tem aí pelo menos, no mínimo 4, no máximo uns 12 trabalhos da CETREM em cada livro desses aí. Né? Esse aqui foi na FAPA, na Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária do Paraná, lá em Guarapuava, no ano de 2006. Esse aí ano nós eu estava entrando na faculdade. Qual? 2006 eu estava entrando na faculdade. Eu ia te perguntar se esse aqui de Pelotas tu já estava. Não, ainda não. Eu ia perguntar se esse de Pelotas se tinha organizado também. Na URGS, né? E esse aqui, inclusive, que agora saiu um pouco fora, tá? Não tem participado nos últimos anos, mas esse aqui foi em São Carlos, em São Paulo, na Embrapa Pecuária Sudoeste, né? E também lá em 2010. Então, essa inversão aqui, então esse conjunto de informações aqui, elas vão agregando conhecimento, as informações vão se transformando em conhecimento, e o conhecimento de forma sumarizada vai lá para dentro das informações técnicas. Hoje, evidentemente, que esse tipo de material impresso, ele depois foi substituído por CDs e atualmente está sendo feito tudo através de repositórios online, né? Não tem mais a produção natureza também agradece, que é menos papel, que precisa menos árvore, menos demanda aí de energia para gerar isso. E é interessante que a CETREM, então, olha, a gente pega aqui Paraná, São Carlos, aqui tem Rio Grande, tem Pelotas, e a CETREM colocando 3 de maio, né, dentro desse, uma visibilidade nacional. Nós entramos na rede em 2000, quando a instituição adquiriu essa área que é o lado, que é a área experimental. O primeiro experimento dessa área experimental em 2000 foi um experimento da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia. O primeiro foi da aveia. De aveia granífera. O primeiro experimento, que hoje nem tem mais esse local, é onde está a biblioteca. É ali onde está a biblioteca, ali ele estava estabelecido. E desde daí, 2001, nós levamos esses resultados, e desde lá nós ininterruptamente participamos, a CETREM participou de todas as reuniões que tivemos até então. Nós tivemos 20 anos, 20 anos de pesquisa. 20 anos de pesquisa. E esse foi um dos aspectos da nossa, de hospedarmos a reunião esse ano, né? 20 anos de participação aí na Comissão Brasileira de Pesquisa. E é a 40ª reunião, mas ela era anual? Então ela tem 40 anos, então, mais ou menos. Infelizmente falhou o 2020. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Mas se não foram 40 anos ininterrupto, então em metade desse tempo a CETREM está participando. Está participando. Ela começou de uma forma mais sucinta, né? Com, acho que lá, alguma reunião entre o pessoal do UPF, o professor Leomar Luiz Flosa, o professor Luiz Carlos Federici, da URGS, o pessoal de Pelotas, acho que era o professor Fernando Carvalho, né? E quem sabe, não sei, acho que o pessoal do CCGL na época, que começou participando de uma reuniãozinha pequena, depois foi ganhando mais corpo, foi se organizando, se estruturando, né? E aí essas instituições, no caso da UPF, a UFPEL e a URGS principalmente, tem os programas de produção de aveia, né? de melhoramento genético, que inclusive embasam muito dos trabalhos de mestrado, doutorado, no programa de pós-graduação que eles têm. Então isso acabou também dando musculatura para que a reunião ganhasse corpo. E é uma reunião assim, né, que foi feita no formato online extraordinariamente, né, infelizmente, porque a ideia, assim como a gente comentou anteriormente, que é uma rede colaborativa de pesquisa,
é uma rede de amizade também. Isso. Então tem muita gente e de troca de informação direto, a conversa, aquele papo a papo direto. Tanto é que eu estou hoje aqui na C3 através de uma reunião da Veia dessas aí. Se não tivesse a reunião da Veia no formato presencial, eu não estaria aqui. Que foi? Aí foi o professor Marcos que participou, né? Eu Eu era estudante. conheci o Rodrigo numa reunião da Veia lá na UFPEL, quando ele era aluno do doutorado, né? E aí depois, quando nós tivemos a demanda, né, de alguém para trabalhar o nosso melhoramento genético de linha e de país, né, que nós também temos o nosso aqui da CETREM, nós entramos em contato com o professor Antônio Oliveira, que é o coordenador lá do programa de pós-graduação, e ele prontamente nos indicou o Rodrigo, que a gente já se conhecia, eu me lembrava bem dele, que ele foi o braço direito lá do professor Antônio na organização daquele evento de Pelotas, né? Volta e meia lá, preciso disso, preciso daquilo, era com o Rodrigo lá que nos resolvia os problemas. E aí veio pra cá, conheceu a CETREM e aceitou o desafio, né, de trabalhar com melhoramento genético dentro dessa linha e trabalhar também dentro do nosso curso de agronomia. E tem sido aí fundamental nessa caminhada toda que nós estamos fazendo aí. É importante, evento presencial, embora muita gente diga assim, hoje nós estamos fazendo uso de um meio de comunicação que vai ser online, né? Então, embora muita gente diga, os eventos online vai se somar, não vai substituir, né? Porque o presencial não tem conversa. Precisa, o pessoal sentiu falta, tanto é que o nosso evento, cada um na sua casa lá estava fazendo a sua confraternização online. Claro, no momento pedia isso, mas não, todo mundo não vê a hora de se juntar. E o mundo do trabalho cada vez se faz cada vez mais, né? São networks, a rede toda de relacionamento. Agora uma rede de relacionamento com pele, né? É diferente dela de ser correr de forma trocar experiência olhando no olho. Exatamente, é uma relação que gera uma outra significância, né, nas próprias relações. Então, ela faz um diferencial. Então, eu concordo com o Rodrigo, acho que até podemos migrar aí no futuro para um sistema híbrido, mas jamais nós vamos poder abrir mão dessa relação presencial, porque ela é muito importante, né? E assim tem, o pessoal da Guebana, por exemplo, essa empresa, como é que nós conhecemos a Guebana? Também numa reunião da VEA. Lá em Porto Alegre, na URSS, veio o rapaz lá, o Jantos, olha, nós estamos lá com trabalho em Três Passos, que a aveia, vocês têm o mais próximo lá, que tem pesquisa de aveia, a CETREM, qual é os materiais vocês acham que poderia ser utilizados, né? Aí começamos a trocar umas ideias, aí nos convidaram, o professor Cine foi lá participar em dia de campo deles, lá em Três Passos, para auxiliar um pouquinho, mas isso tudo propiciado pelo contato pessoal, né? A partir desses encontros de reunião, então isso é muito importante. E cria uma rede de relações, não só técnicas, né, como de relações humanas e sociais fantásticas. E a CETREM não tem só, já fez o Marcos pode me ajudar, teve a reunião da soja aí. A reunião da soja, a reunião... Temos aqui, aí o Rodrigo trouxe. E a reunião do milho e sorgo. Aqui, ó, são essas três, então, a nível, também saiu essa aqui também é uma informação técnica que é parecida com esse aqui. Sim. Só que a diferença é que a reunião técnica é a Comissão Sul-Brasileira, essa de soja, Sul-Brasileira de soja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. A de aveia é brasileira. Né? A de milho, quando nós sediamos aqui a de milho, foi em 2014, ela era a reunião anual do milho, reunião anual do sorgo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí, a partir da reunião aqui de 3 de maio, nós criamos, foi dada uma reencorpada nessa reunião. Aí nós auxiliamos, passamos, inclusive, até hoje somos um dos organizadores, seremos os organizadores do evento todo ano agora. Aí nós auxiliamos a organização em Sertão, no Instituto Federal, e em 2016 e 2018 nós fomos até Chapecó para auxiliar lá o pessoal da EPAGRE, e aí lá uma decisão que começou a ser tomada lá em Sertão, e aí ficou efetivada em Chapecó, é que a reunião passou a ser reunião sul-brasileira de pesquisa do milho e sorgo. Então ela passou a abranger Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E esse ano, de novo, mais um evento, de novo a CETREM como um dos promotores, parceiros promotores, ela foi feita online esse ano, infelizmente, mas foi organizado no Instituto Federal do Paraná, em Pato Branco. Né? Então a gente está também nesse contato todo de relacionamento aí. O professor Rodrigo teve lá em Chapecó, inclusive foi o último presencial do milho e sorgo, estava lá, alguns alunos nossos foram para lá também, né? A gente também participou, até porque nós somos membros efetivos lá dessa reunião.
E como é que vocês veem essa importância até para os alunos, né? Vocês falam como pesquisadores, mas para os alunos, como é que é participar desses eventos, né? Tem um exemplo meu, né? É, então é o contato. É o contato. É o contato, você conhecer, você falar diretamente com os produtores, muitas vezes com os pesquisadores, porque muitas vezes existe essa barreira, não, a pesquisa é diferente da lavoura, nem sempre. Então você, claro que numa parcela experimental você trabalha numa condição melhor, né? Mas você tem que tentar se aproximar ao máximo disso. E quando um aluno vai num evento desse, você está falando com o pesquisador, você está falando também com o responsável da indústria que vai adquirir aquele grão e que está dizendo, não, eu preciso desse grão nesse formato, a pesquisa vai trabalhar para aquele grão chegar naquele formato e tu tá ali naquele meio daquela conversa. Tu vê todo o contexto. Então é que nem o que a gente colocou aqui da questão do orgânico, tá aí, tá quicando, tá só esperando para quem vai abraçar. O momento tá cada vez mais, todo o movimento está se dando em função disso. Então, se você, aluno, está participando de um evento desse, você está no jogo, né? Você está na jogada. Então é saber aproveitar o momento. Você vai estar falando com os caras das grandes empresas, com o pesquisador e até mesmo com o agricultor, né? Um aluno de outra instituição. Isso é muito importante. Está vendo a realidade, o prático de tudo aquilo que Exato. Tem muita coisa que muda de região. Nosso país ele é muito grande, o nosso estado já é muito diferente. Tem diferenças, né? Então, da metade sul da onde eu vim para aqui no Noroeste, o clima, o sistema de cultivo é muito diferente. Então, eventos desses permitam. Não, lá a gente semeia tal época, utiliza a nossa cultivar que responde melhor a tal e assim por diante. Então, isso é muito importante para trocas de experiência, eventos dessa natureza. E tem uma situação, né? Eu só lembrava agora, eu não sei, lá num determinado momento, uma reunião dessa do milho e sorgo, agora da última, nós começamos as reuniões em novembro do ano passado, o evento sair agora em setembro. Então foram muitas reuniões, praticamente quinta sim, quinta não, terça sim, terça nós tínhamos reunião online. E daí assim, na população foi aventado não ter trabalho científico, né? Eu fui um que na hora disse, não, como não? Porque essa é o grande sacado, eu acho, das reuniões também. Porque quando você tem a iniciação, como é que você vai fazer? Como é que alguém vai iniciar em pesquisa se não tem iniciação científica? Então a iniciação, olha, quantos alunos nossos já apresentaram trabalhos na Reunião Brasileira de Pesquisa de Aveia? Tanto trabalhos orais como trabalhos postos. Então, o que são? Trabalhos aqui da escola, disciplina, ou do TCC, ou alguma disciplina ou outra, ele desenvolve o trabalho de pesquisa, ele faz, ele tem esse resultado, ele vai lá, né, organiza, submete a aprovação, se for aprovado, ele vai apresentar o trabalho. Aí, ele ganha uma experiência enorme em escrever, em gerar um conhecimento novo, em apresentar isso para um público totalmente diferente, se disponibilizar o questionamento desse público, né? E não é assim, professores renomados que estão lá questionando, pesquisando. E daí, aquele que é no oral, naquele que é pôster, ele está lá nos pôsteres, os pôsteres têm momentos específicos de visitação, onde para tudo para fazer a visitação. Ele está lá interagindo, o pessoal está olhando, está questionando, está perguntando, e o próprio aluno também tem a possibilidade, além de trocar informações com seus colegas, né, também com esse pessoal aí de referência nas áreas de pesquisa que estão ali circulando como comuns mortais, né, entre todos, ali conversando, trocando ideia, auxiliando, dando informação, né? Isso é muito importante. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague isso numa formação acadêmica, sabe? Então, esse trabalho dele também não está muito, às vezes, fora da realidade. Às vezes o cara meio que fica num mundo ali achando que a pesquisa dele tá ótima, mas bota ela no macro, quando vê não... Exatamente. Né? Então tu vê se ela faz parte de um todo, né? Isso, principalmente isso aí, porque às vezes a gente pensa assim, o que o meu trabalho aqui, em 3 de maio, só em 3 de maio vai representar. Ele dentro de um contexto desses aqui, ele vai servir de informação para gerar um material prático. Então é um tijolinho dentro da ciência que vai construir o conhecimento científico. É isso que cada trabalho resulta, né? Às vezes a gente fica, ou muitas vezes quando a gente não tem, né? Eu fui aluno há pouco, não tão pouco tempo, né? Mas às vezes quando a gente é aluno a gente não tem maturidade suficiente de acreditar que aquele pequeno esforço, aquele teu trabalho, ele faz parte de um tijolinho do conhecimento científico, que mais cedo ou mais tarde ele vai ser utilizado para gerar um produto, um material final que vai ser muito útil. Isso aqui é muito útil. Desde o início, quando eu fui desafiado, né, a organizar a reunião da aveia, eu pensei nisso aqui, nós precisamos atualizar, porque o arroz todo ano sai, quase todo ano sai edição nova atualizada.
do milho, as outras culturas, principais culturas também. Por que não da aveia? Tem que sair, né? Então isso aqui é importante, né? E já aproveito também para dizer que está disponível para baixar os e-books, tanto da reunião da aveia quanto da soja. Da sorte, então o cara quer ter lá na sua ferramenta, no celular, pode estar com o livro lá, em vez de estar, né? Porque hoje a gente tem uma coisa que durante muitos anos se buscou, que é o acesso à informação, né? Mas nós temos também acesso a muita informação ruim. Então, baixa o livrinho que tu vai ter acesso a informação de qualidade, né? Para tu usar. Então, eu tenho da soja, eu tenho do arroz, do milho, das principais culturas, eu tenho uma pastinha salva do Drive só para esses manualzinhos, que é informação quente e certeira. A gente pode deixar no link aqui da descrição do vídeo, né? Sim. A gente coloca os links aqui pro pessoal. E físico também, se o pessoal quer adquirir, como é que faz? Esse ele não é vendido, né? Porque esse é um material que ele foi custeado com recurso que o nosso eu digo do contribuinte, né? Então foi da FAPERGS, então ele é um material que não é vendido. Então aqui na CETREM nós vamos ter alguns exemplares. Para as outras instituições que também fazem parte, eles também vão receber alguns exemplares. Aqui na CETREM nós vamos destinar alguns ali para a biblioteca, outros nós vamos distribuir entre alunos, alguma coisa nós vamos deixar disponível para quem chega na instituição, quer levar, porque é um material útil. Eu prefiro assim. Tem gente que prefere físico, tem gente que prefere digital. Tem as duas versões. Também, né? Tem as duas versões. O importante é ter. E vocês autografam isso aqui? Pra quem quiser? Como? E vocês autografam isso? Tem o nome de vocês aqui? Não, porque se autografa, né? Aí seria uma injustiça não é injustiça, né? Mas aí nós teríamos todos os autores, né? Então, porque principalmente é isso, é um conjunto, né? A reunião da veia é um conjunto. Então isso é legal. Ele pediu para vocês trazerem alguns objetos. Eu trouxe uma calculadora. Isso, olha só. Por que essa calculadora, Danilovski? Embora hoje eu seja um professor da matemática do curso de agronomia, aí a parte de estatística básica, experimentação, eu vi bastante isso durante as pós-graduações, né? Mas eu tenho essa calculadora, tá aqui, né? Quando eu adquiri ela. Então, 2006, né? 2006 eu entrei na faculdade em outubro de 2006. Tinha, né? Faculdade pública, tinha recém voltado de uma greve, tive aula em pleno janeiro, fevereiro, não tinha a abundância de ar-condicionado que existe hoje, então um calor, sabe o que é o professor dar aula e suar como se estivesse jogando futebol? Nossa! Então na aula de física, lá no primeiro semestre, aula de física, aí o professor de física chegou assim e falou, vocês vão ser engenheiros. O professor de física, não tinha sido nenhum professor da agronomia, disse, vocês vão ser engenheiros, vocês têm que ter uma calculadora boa, uma calculadora científica. Aí eu fui lá, comprei essa aqui, principalmente porque eu comprei numa loja e aí ela veio com manual em português para saber usar, né? E usei durante toda a faculdade e durante um bom tempo aqui, como ela começou a falhar a linha superior que ela tem, que diz qual é a função que ela está trabalhando, aí eu parei, comprei outra. Mas é um objeto que está aqui, a minha calculadora de estimação, né? Então, 27 de 10 de 2006, foi? Tu lembra, ela representa toda a tua trajetória. Isso, começou, porque, né? Querendo ou não, nossa, é como o meu professor de física disse, o professor de física lá das disciplinas iniciais, a física é aquela que a gente revisa muita coisa do ensino médio, né? E eu gosto de física também. E ele disse isso, foi uma coisa que marcou, tanto é que não esqueci. Ele era um professor substituto, inclusive, mas ele era um cara bem legal, assim, o parceiro da turma, não facilitava a vida. Mas ele disse, foi o professor que disse assim, ó, vocês vão ser engenheiros. Porque quando a gente entra num curso de agronomia, a gente fala, você é agrônomo. É engenheiro agrônomo, né? Então, e isso marcou. E aí eu comprei essa calculadora e muitas funções dela, ela me salvou. Lá na disciplina de estatística, porque as calculadoras científicas, desde que a gente saiba usar, ela tem muita função de memória, porque tem os professores lá da engenharia rural que eles pediam, não, arredondamento só na última resposta. E tem muitos cálculos que dá mais de 5 números depois da vírgula. Então tu vai salvando na memória e aí tu chega na resposta certa. E aí esse aqui é o meu objeto aqui, que
marcou a minha trajetória. E tem pós e mestrado, doutorado em quais áreas? Isso, eu fiz, né, até E se pode, se há tempo suficiente. Sim. Porque assim, ó, Meu, deve ser muito, então. não, isso é importante, sim. Os meus pais não têm ensino superior, né? Tiveram segundo grau, normal, estudaram, né? Mas os meus pais, na minha família, só os meus primos, assim, que foram ter ensino superior. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tive nenhuma mentoria, nenhuma orientação do que fazer, quais são os caminhos. Eu não sabia que existia iniciação científica. Eu entrei na faculdade, não sabia, eu estava lá cursando, quando eu vi que os colegas começaram a fazer estágio, não, que eu tenho que fazer uma Mas como é que tu decidiu agronomia? Por que tu decidiu agronomia? Eu já tinha começado, onde foi 90, eu lembro que eu saí em 99, Pelotas tem um colégio técnico muito antigo, o KVG, hoje é IFSU KVG, né, que antigamente ele era associado ao UFPEL. Aí eu fiz o técnico, entrei no técnico em agropecuária, aí foi um momento mais turbulento, lá na minha família, meu pai ele foi gerente por muito tempo numa loja, aí ele foi demitido, não pagaram, com o que ele conseguiu do fundo ele tentou montar uma loja. Então durante esse período eu estava no ensino técnico e aí eu nunca fui o aluno mais, isso não é vergonha, nem não tem que esconder isso aí de ninguém, eu nunca fui o aluno mais dedicado, né? Eu também nunca fui o mais preguiçoso, então eu tinha já algumas reprovações, né? Já tinha perdido o ano, hoje eu acho que nem se reprova mais, mas já tinha reprovado. E aí o que eu pensei, não, vou ajudar o pai. Aí eu fui ajudar o pai na loja e complementei o meu ensino médio com supletivo. Tem as provas hoje, só que antigamente tu fazia prova para cada disciplina. Aí como eu já tinha um pé na parte agronômica, né, por causa da agropecuária, aí não, vamos fazer a agronomia, porque eu não tenho a família ligada à área agrícola. Só a minha avó, só que a minha avó não ficou na parte das heranças, ela não ganhou terra. Mas aí isso eu entrei na agronomia. Só que como eu entrei na agronomia já com mais idade, a minha ideia era, eu não tenho mais tempo para perder. Então eu sempre fui um aluno que sentei à frente, estudava durante o ônibus, essa é a dica que eu dou para os alunos, né? Estudem durante o ônibus, querendo ou não, tu tem 1 hora de ida e 1 hora de volta. Aproveitar. E aí, durante a faculdade, os colegas fazem estágio e eu, mas eu tenho que fazer esse troço. E aí, no 3º semestre, fisiologia vegetal, vi as plantinhas dentro de vidro lá e eu, é aqui. Aí comecei, aí que eu fui conhecer que existe iniciação científica, que dá para ganhar um dinheirinho estudando, que existe mestrado e que existe doutorado. Toda a graduação fiz iniciação científica na parte de fisiologia vegetal. Aí a gente começa a pensar, eu engenheiro agrônomo, fisiologia vegetal, onde é que eu vou me empregar? Lá em 2011 não tinha tanto essa visão fisiológica. Aí eu vou para o melhoramento genético, que lá eu tenho oportunidade para trabalhar no setor privado e no setor público. Tem concurso público e tem o setor privado. Porque lá dentro da fisiologia vegetal eu ia ficar muito restrito na época ao concurso público e concorrendo com biólogo. Então até nisso a gente tem que ter estratégia. Hoje a gente, quando vai escolher uma profissão, se tiver orientação melhor, porque é uma decisão muito importante que a gente tem que ter quando se é muito novo. E durante a faculdade também, né? Como você vai conduzir essa faculdade, ela vai refletir no que você vai fazer depois. Então também não esqueço do meu orientador de iniciação científica. Eu ia falar, qual o papel dos professores nesse teu caminho ali, né? Isso. De apresentar as possibilidades. Isso. Aí esse meu professor, José Antônio Petres, ele foi pesquisador da Embrapa, depois foi professor da UFPEL, se aposentou como professor da UFPEL, e ele disse assim para mim, eu não escolhi ser professor. Não que ele não gostasse de ser professor, ele só disse que assim, ele não tinha inicialmente a meta de ser professor, ele falou, as oportunidades foram aparecendo. Então ele rodou o Brasil inteiro, até que daqui a pouco, como pesquisador da Embrapa, entrou para a parte da docência e terminou a sua carreira como um excelente professor nessa parte e um grande pesquisador também. Porque hoje as universidades têm um papel de pesquisa, assim como nós, tanto é que a gente começou o nosso assunto falando de pesquisa. E aí hoje eu estou aqui, né? Mestrado e doutorado em melhoramento genético vegetal. Isso, trabalhando com a cultura do arroz, né? Arroz irrigado.
Então nem tem aqui, mas... Que é mais lá em Pelotas, daí que isso, tudo lá, né? A metade sul, boa parte aqui, Santa Maria, tem bastante os solos de várzea, né? Que são solos que dão uma chuvinha aí de 10 milímetros, fica acumulada, não dá para plantar outra coisa. Tem que ser o arroz, não tem outro caminho. Então lá a região tem muito. Tá? Legal. E o Marcos, eu vi que trouxe uns objetos do curioso para saber o que é isso aqui. Eu fazer o quê? Eu não tenho do meu tempo que eu comecei a faculdade, porque isso faz 40 e pouco anos. Não duraram tanto tempo assim, né, Rodrigo? Mas alguma coisa tenho que trazer, né? A gente, primeiro, assim, aquela atividade desde o tempo já, do escritório, trabalhar com escritório de planejamento, né? E depois ir para a escola, e quando sair, fazer aula prática. Aí o saquinho junto, né? Daí o saquinho tem algumas ferramentas básicas. A mais antiga delas, eu acho que é a trena, que essa aqui, ela não é tão velha, tem só uns 30 anos. Essa aqui é de antes de eu vir para ser trem. É mais antiga que essa treninha aí que sempre se usou com uma série, né? Desde fazer densidade de planta, medir, saber, então, uma série de ações que você precisa ter no campo, né? Aí depois que o tempo começa, o problema da doença, intensificar, aí uma ferramenta que a gente passou a usar muito, principalmente com a ferrugem da soja, é esta aqui, que na verdade é um microscópiozinho pequeno, né? E que ele tem uma caracterização interessante, né? Porque eu ganhei uma vez de presente do pessoal, e ele tá, porque ele direciona o foco aqui da lâmpada, né? Um lado ou pro outro, que para ferrugem você precisa ter inclinação, e daí agora ele tá com o biquinho tá queimado, e aqui regula o foco, Então esse aqui ele te dá 40 vezes de aumento, que é até 30 vezes o aumento, que é suficiente, a princípio no mínimo 20 para fazer a avaliação de ferrugem, por exemplo, da soja. Tem 30, ele é muito bom, porque além de ele ter 30 vezes o aumento, ele dá a condição de se jogar a luz conforme a demanda e regular o foco, né, de visibilidade. Então, para a doença ele ajuda bastante, né? Já está surrado, mas também é bastante utilizado. Quando ele falou doença, eu achei que era a doença dele, que pensou na porquê. E muito útil, né? E o outro, a doença da planta. Esse aqui eu só estou usando porque é uma coisa mais recente, né? Esse aqui a gente ganhou agora há pouco, o material é antigo, só que esse aqui basicamente é recente. Eu nunca tive um tão bom que nem esse. Eu tinha uns enjambrados, mas isso aqui é uma coisa, você tem uma cordinha aqui, né? Você abre essa cordinha e você fixa nesses pinos no solo, você pega a largura da colhedora, então você bota isso aqui na largura da colhedora, né? E ele tem meio metro por a largura da colheitadeira, da plataforma da colheitadeira. Aí você demarca essa área e você vai ali para contar todos os grãozinhos que caíram. Então no caso de soja, então o que vai acontecer? Eu vou colocar o grãozinho de soja aqui dentro e ele vai me dar esse volume, quantos sacos por hectare está representando de perda na colheita. Então isso aqui você utiliza lá para fazer a regulagem da colheitadeira, né? Tem um copinho, tinha uns mais antigos, que nós tínhamos muitos aqui, a gente acabou ganhando da Embrapa Soja e a gente distribuiu. Para todo mundo eu acabei ficando sem, distribuí tudo, eu acabei ficando sem. Que ele tinha, além dessa graduação para soja, ele tinha para soja, para milho, para arroz e para aveia, né? Também é só a graduação que muda um pouquinho aqui. Essa é uma ferramenta importante quando você vai para o campo, né, na ocasião de uma colheita. Eu vou dar lá assistência técnica por ocasião da colheita. O que você vai fazer lá na assistência técnica da colheita? Assistência técnica na colheita é isso. Eu vou ver se a plataforma está certa, se está bem regulada, se está se perdendo, porque daí você tem uma quantidade mínima, máxima de perda que você pode ter de grão. Por exemplo, posso ter lá 0,3, 0,5 saco, meio saco por hectare perdendo. Aí como vou ver se está caindo na frente da plataforma, se o problema é na plataforma ou se o problema é no meio, na parte de trilha. Aí você mede na frente, mede atrás. Aí você faz essa análise e daí vai ver se deu uma perda além daquela necessária. Você vai ver, bom, o que eu tenho que regular, o que está errado. Aí isso aqui é apenas uma demonstração, algo está errado. E tem um outro que eu acabei não trazendo aqui, porque esqueci em casa, é o pano de batida, que é fundamental. Que é o paninho que a gente leva para a lavoura de soja, para bater, para contar as pragas, para ver se está no nível de dano, se está em nível de controle, se está tranquilo, porque hoje nós temos, por exemplo, lagarta na soja, né? Hoje não, isso aqui desde a década de 70, as boas práticas, e esse é um problema, nós temos que acostumar a trabalhar com isso e acreditar na ciência e nas boas práticas. Ora, eu vou lá, boto o paninho e bato o pano. Então, lagarta, qual é o nível de dano da lagarta? É quando eu tiver 20 lagartos, eu bati um pano de 1 metro, uma linha de soja, eu bato, se caiu 20 lagartos com mais de 1,5 cm, ela começa a gerar dano. Nesse momento, o custo do controle vai ser igual ao dano causado. Menos do que isso se não tem dano. Ou 15% e 30% de desfolhamento antes da floração ou 15% depois da floração. Então, isso são parâmetros.
Assim, não é que eu vou pegar, encontrei meia dúzia de lagarto e vou lá fazer um controle. Não, pera aí, o que você vai controlar? Essa lagarto que ela vai comer de folha, o dano que ela vai causar é muito pequeno. Isso aqui não compensa, o que você vai gastar para controlar ela é muito maior, o custo, do que fazer o controle. Então, se você conseguir evitar essa aplicação de produto, né? Assim, ó, o bolso agradece, a natureza também, e a saúde também. Então, assim, essas são boas práticas que existem aí, desenvolvidas pela Embrapa desde a década de 70. E a gente volta e diz, você tem que acreditar nisso. Eu estou há 40 anos trabalhando, praticamente 40 anos como agrônomo, trabalhando com isso, usando essas ferramentas, e sempre deram resultado. E eu viro e mexo, eu ouço alguém dizer, não, mas não dá mais resultado, porque a soja mudou, a folha é menor, não sei. Eu me formei em 82, desde lá eu trabalho no plano de batida e funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito, o desfolhamento funciona do mesmo jeito. Agora a questão é nós acreditarmos mais em nós e na ciência e menos nos tititi, nos fake. Né? Então, assim, porque tudo existe motivos e motivações. Então eu tenho que entender qual é o meu motivo e a minha motivação. O meu motivo é ser um profissional sério, e a minha motivação é fazer com qualidade. Então, assim, se eu usar isso, essas boas práticas, as referências da ciência que nós temos, elas não podem ser negadas, né? Não podem ser negadas. Então, elas têm que ser intensificadas. Eu posso questionar para melhorar, não tem problema nenhum. Isso é muito importante, porque não existe nada, como dizem os japoneses lá no toyotismo, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Essa é a melhoria contínua. Agora, a ciência é isso, né? A iniciação científica, eu começo aqui, uma pesquisa hoje, amanhã, aquela verdade hoje pode não mais ser verdade, tem novas descobertas, mas o que existe são avanços, né? E esses avanços eu tenho que entender. Então, claro, tem que confiar desconfiando, sempre tem que ter um pé na frente e atrás, tentando, questionando para ver se fazer melhor. Agora, não negando o progresso que a ciência já teve. Com isso não vamos a lugar nenhum. Pelo contrário, nós retrocedemos no tempo, né? Então, essas são algumas ferramentas que a gente trata porque é um recuerdo importante, né? Que nos acompanha aí nos anos. Só para falar, já que o Danielovski falou da formação, tua formação depois da agronomia, que tu, mestrado, doutorado, que tu seguiu? Eu me formei, fiz estágio na Cotrizal, em Sarandi, aí depois fui trabalhar, logo depois em Constantina, na Cotrizal, em Constantina, daí depois de lá eu fui para Bahia, fiquei 4 anos e meio em Barreiras da Bahia, lá desde fiquei no meio do mato lá, o vizinho mais próximo tinha 25 quilômetros lá de casa. E o resto é só mato, acampamos na beira do rio, fiquei 8 meses lá acampado, né, num barraquinho de lona preta, começamos a abrir área, preparar, começar a cultivar. Aí cultivar o quê? Cultivar o que lá? Nossa, da família, no investimento, empreendimento da família eu fui gerenciar. Aí logo depois Mas não, eu digo o que dá para cultivar lá? Começamos, olha, a princípio se abre, normalmente se abre com arroz, né? Arroz sequeiro, é arroz, mas eu, um pouco metido no primeiro ano, plantei um pouco de arroz, eu plantei mais arroz, um pouquinho de soja, que a gente sabia que não ia dar bom resultado, mas já comecei a trabalhar com um pouquinho de milho e um pouquinho de feijão. No segundo ano eu já estava com 10 hectares de milho, 10 de feijão, e aí no arroz eu comecei a plantar melancia, nos arremates da lavoura. Quando eu fazia arremate, botava semente de melancia no meio da semente de arroz, no semeador, todo ao redor, aí porque a melancia... dava certo? Não, porque eu colhia, quando eu ia para a cidade, eu enchia a caminhonete de melancia e levava no mercado, e eu deixava lá anotado, a troco daí eu pegava café, leite, alguma coisa, a troco das melancias. Né? E aí nesse meio tempo comecei, fiz uma horta, liguei, botei uma roda d'água, uma rodinha d'água, uns torniquetes, botei uns aspersorzinhos, que eu tinha que jogar água com uma caixinha na casa que nós tínhamos construído uma casa lá. E aí eu aproveitei aquela roda d'água para fazer uns aspersores, fazer uma horta, um pomarzinho, né, para a gente poder ser autossuficiente na medida do possível. Né? Tanto que em 3 anos lá no meio daquele mato nós só estávamos comprando café, leite, porque o leite tinha um problema, que eu tentei fazer umas pastagens lá e é um problema com muito pássaro. E plantei a pastagem 2 vezes, os passarinhos comeram toda a semente. Toda a semente. Não nasceu um aqui, outro lá em Catuípe, mais ou menos, lá eu plantei. E aí, então mas de água... Não, a água nós tínhamos no rio, tinha o rio. E aí tinha suíno, tinha ave, né? Só que não tinha geladeira, não tinha luz. Né? Então era um problema, o suíno era uma saída, porque o que você fazia? Você carneava o porco, enchia as latas de banho e botava a carne dentro. Tinha uma geladeirinha pequena, a gás, muito pequenininha, a função dela era manter soro antiofídico. Não tinha muita cobra, então a gente tinha soro antiofídico lá para alguma eventualidade. Foi o que salvou, inclusive, um dos rapazes que trabalhava conosco lá, uma picada de uma javarada.
Então assim, ó, e daí a gente fez. Aí daquilo tinha o escritório de planejamento lá também, trabalhei, eu com mais 2 colegas, nós tínhamos uma área de 19 mil hectares de lavoura, e trabalhei na cooperativa, fui diretor lá também. Depois, um dia para noite, resolvi vir embora. Um domingo, vendo o Som Brasil, aí eu vi o Sinaí Maicá cantando, me deu uma saudade do programa. Segunda-feira eu comecei a vender minhas coisas e em um mês voltei pro programa. Você é natural da onde? Aí voltei para 3 de Maio, eu era natural daqui, daquele, voltei para cá com o colega, o Jorge Alemães, que hoje é o chefe da Embrapatria. Aí comprei metade do escritório dele, nós ficamos numa sociedade com escritório de planejamento, trabalhamos um tempo. Depois passou um tempo, o Alemães foi lá para a Bahia fazer o que eu fazia na cooperativa, gerenciar tecnicamente a cooperativa. E eu acabamos parando com o escritório, daí eu fiquei trabalhando só com perícia e avaliação, judicial, perícia, avaliação e arbitramento, e com um negócio da família, tinha o bazar aqui. Aí, mas fazendo parte agrícola, mais nessa parte não estou fora. Aí me convidaram para dar umas aulas na CETREM. Eu relutei bastante, porque eu não conseguia me ver, né? Não conseguia me ver dando aula. Também nunca tinha pensado em ser professor? Não, nunca tinha pensado nisso, né? Eu estava só no campo. E aí vim aqui dar 2 aulas por semana, no começo, para tapar o furo numa turma aqui, um semestre, daí no outro fui para 4. Aí no ano seguinte, quando eu vi, eu já estava com 6, e daí já era 95, foi 94, 95. Né? Mas isso no técnico daí? No técnico agropecuário. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer faculdade de administração. Eu estava fazendo faculdade de administração aqui na CETREM, e aí me faltavam 9 disciplinas para terminar a faculdade. Né? E aí surgiu uma pós, uma especialização aqui em gestão de pessoas. Né? Daí eu fui fazer a especialização. Quando eu terminei a especialização, tinha mudado o currículo. E aquelas 9 disciplinas que eu tinha que fazer umas 25. A especialização eu não vou fazer, né? Sim, acabei não fazendo mais, a graduação ficou lá no finalzinho, faltando 2 semestres, na verdade, né? E daí depois comecei, concomitante a isso, terminei a especialização, porque dar aula na administração. Né? Aí dei aula na faculdade de administração, na engenharia de produção, no técnico em gerência empresarial, no técnico em vendas, no técnico agropecuário. Na administração eu fiquei 13 anos, no técnico agropecuário 17 anos, na faculdade de sistema de informação 12 anos. Né? E aí, aí no meio desse meio tempo, lá em 2003 surgiu uma demanda aqui na instituição, né, de formação, e eu me lembro que eu fui passar com o diretor, com o Senna, eu quase tive um infarto esses 5 anos, porque surgiram 2 possibilidades. Eu tenho um mestrado, que na verdade ia ter as aulas aqui, depois tinha que fazer a seleção para entrar no mestrado. E concomitante a isso, uma especialização de formação pedagógica. Aí eu fui pedir para o Senna, né, para o diretor, olha, o que é interessante para a CETREM que eu faça? Prefere que eu faça o curso de formação pedagógica ou faça o mestrado? Ele olhou para mim e disse, eu quero que tu faça os 2. Aí imagina, aí tinha aula toda semana, sexta de manhã, de tarde, sexta de manhã e de tarde, sexta de manhã e de tarde do curso de formação pedagógica, e sexta de noite, sábado de manhã e sábado de tarde do mestrado. Isso foram 2 anos assim, e trabalhando 60 horas por semana. Porque além da CETREM eu trabalhava na FAOR também. Então assim, então eu trabalhava de manhã, tarde, de noite, né? E domingo eu ia fazer trabalho, não tinha outro dia para fazer, sábado de noite e domingo, era trabalho. Se não era do curso, era do outro, sempre tinha que fazer. E aí terminei, daí fui fazer o mestrado, terminando o mestrado, daí comecei o curso de formação pedagógica, terminamos que era pelo Cefet, lá de Pelotas. Eles deram as aulas aqui, mas era pelo Cefet, lá de Pelotas. E o mestrado em engenharia de produção pelo FSM. Né? E aí retornamos, né? E daí aí, lá no começo do curso de agronomia, eu acabei por um períodozinho aqui, relativamente pequeno, acumulando o CTA e agronomia na coordenação. Em 2000 comecei a coordenar o CTA também, né? Em 2000, fui de 2000 até 2009, 2010, quando começou a agronomia. Né? Aí depois não deu mais para manter as duas, agora tem que ir para um lado só, começou a ficar tudo maior a demanda, aí ficamos só na agronomia. E aí estamos aí até hoje, né? Até hoje coordenador. Perguntou assim, mas tu ainda está na CETREM? De mentira, enquanto o pessoal não acreditar, nós estamos indo. Brincadeira à parte, né? Para descontrair um pouquinho. Show de bola. Não, para ver, então é bem legal ver essas trajetórias de vocês, né? Que deu para perceber que tu não queria ser pesquisador, não tinha essa ideia, acabou indo para esse lado. A gente vai descobrindo. Vai adotando estratégia e a gente vai descobrindo, né? Isso que é o legal. A gente vai descobrindo a importância do curso, da própria faculdade, da universidade, ajudar nessas escolhas, né?
Isso é uma coisa às vezes que o pessoal quando vai escolher um curso, uma profissão, né? Por isso que se tem uma orientação melhor, porque às vezes o pessoal acha, vou fazer agronomia, tu vai plantar soja. Não, tem um monte de coisa que tu pode fazer. Então todas as profissões são assim, né? Às vezes, eu vou fazer aquele curso que é mais fácil. Não é bem assim. Então, que nem eu brinco com a turma da disciplina de matemática. Tem matemática, cálculo, tem tudo quanto é área. Até na biologia, bobear, acho que até na psicologia tem disciplina de cálculo. Então, os caras às vezes, não, vou fazer aquilo porque não envolve cálculo. Opa, é que tu não conhece o curso. É isso aí. Né? Então, mas com dedicação, com empenho, né, a gente vai se formar e as oportunidades vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Eu digo, né, o caminho, né, o mais fácil caminho de sucesso hoje é através do estudo. Não tem outro cara, não tem conversa para isso, né? Não tem atalho. O chinês tem um ditado muito bom por isso: trabalhe naquilo que você gosta, você nunca mais vai trabalhar na vida. É isso aí. Aquilo que você fizer, fazendo aquilo que você gosta, você tem muito mais chance Não tem coisa pior do que pedir para um goleiro ser centroavante, né? Não vai dar certo, vice-versa, só para pegar um exemplo, uma metáfora, que eu acho que fica fácil. O centroavante jogando centroavante, a chance de dar certo é muito maior, né? Eu tenho que jogar contra de novo pra eu conseguir fazer aquele gol de volta que tu fez em mim naquela vez lá na Bahia. Aqui meteu um golaço em mim ali que até hoje eu não esqueço. Essa aí eu tenho que botar ele no gol um dia e jogar contra pra acertar um gol de volta. Eu tô tentando, faz mais de 4 anos, não consegui mais, viu? Aqui é fera. Tem algum esporte também, Daniel? Cara, eu sou um bom zagueiro. Fui um bom zagueiro, porque eu sou ruim no futebol, então quando o cara tá vindo pra fazer o gol, eu atrapalho ele. Isso eu consigo fazer bem, eu consigo atrapalhar ele bem. Né? E quando eu era mais novo, eu tinha bastante fôlego, né? Não que eu seja velho, né? Mas faz tempo que eu não pratico esporte, eu sempre tive bastante explosão, né? Então, se era pra correr de um lado do outro do campo, sem se queixar, eu fazia isso aí, com pique, né? Então sempre consegui essa parte aí na época do colégio, eu atrapalhava bem os outros atacantes. Sempre desempenhei essa posição bem. Isso aí. Beleza, tem mais alguma coisa que gostaria de comentar para finalizar aí a nossa conversa? Eu faria um comentário assim, só no sentido mais amplo, né, do nosso curso de agronomia, falar um pouquinho da nossa faculdade, né? Nós comentávamos até antes um pouco que assim, nos últimos 3 ou 4 anos nós estamos começando a mudar um pouco o enfoque do curso. Isso é importante. Não perdemos, sempre perder o foco da qualidade da formação científica, da solidez do conhecimento, né? Mas sem perder isso, está conseguindo se ampliar os horizontes nas parcerias, o que é muito importante, né? E hoje a gente tem uma série de trabalhos em andamento a partir, não do curso, mas do professor do curso, né, de alguma forma, nesse momento aqui, o trabalho com a Dubai, o trabalho com a Selena, né, essas parcerias estão acontecendo, o Sulacreta hoje lá, através da extensão lá em Cândido Godói, fazendo um trabalho de pesquisa. Ela comentou, vamos conversar com ela, com a própria Selena, a gente pode conversar sobre a linhaça também num outro momento, né, fazer só da linhaça para não... o linho toda a linhaça dá toda uma nova conversa. Dá uma nova conversa. Uma evolução toda e até assim, nós diríamos assim, essa é uma das culminâncias do que eu vejo do nosso curso, né? Esse trabalho que o professor Rodrigo tem feito, porque esse trabalho de melhoramento genético do linho, ele já vem aí de 8 anos, né? 8 anos, então assim, ele está começando agora, porque é um trabalho lento, porque eu queria comentar antes, depois passou, assim, para tirar uma variedade, né? Às vezes você pesquisa aí 5, 8, 10 mil linhagens, vai chegar numa variedade, né? Então se perde muito material nesse caminho aí, porque não se adapta, não se adequa, você está lá tentando uma característica, depois ela não se fixa, né? Você acha que uma característica genética, lá o melhorista que tem o olho bom, que nem o Rodrigo, essa característica vai ser boa, mas daqui a pouco vai descobrir que o gene era recessivo, na outra geração ele já não segura mais a característica. Não é uma coisa tão simples assim, né? É um processo que tem que acontecer, faz parte. E hoje o nosso trabalho, pesquisa do Lingo, o professor Rodrigo, ela tomou um corpo extremamente importante, interessante. Já temos uma rede própria de pesquisa, são 4 locais, o Rodrigo pode colocar melhor isso, né, que estão desenvolvendo já os VCUs, que a rede de pesquisa especificamente do linho. E quem sabe, né, daqui a tempo nós vamos estar lançando um material disso aqui na linha do linho também. Nós já temos aí algumas coisas costuradas, né,
para o futuro aí, em breve, e ver se ele consegue fazer alguma coisa, né, professor? Isso, hoje a gente está avançando bastante, né? Então, como o professor comentou, a gente já tem aí, a gente faz ensaio aqui em 3 de maio, parceria com a Embrapa Trigo, em Passo Fundo, parceria com a UDESC, em Lages, Santa Catarina, com o professor Clóvis, que também participa aqui da reunião da veia. E agora, recentemente, também a professora Ana Caroline, da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus Curitibano, também ela faz pesquisas com linhaça, então está tomando corpo, né? E a ideia é melhorar, né? Com o nosso foco é que a cultura seja produzida, que o agricultor possa tirar benefício disso. Então a linhaça tá tomando logo ela vai estar. Esse é um fator importante na veia, nós temos que pensar na linhaça também, né? Porque tu tem todo o material genético, ele não é só ele sozinho, a genética sozinha não é nada. A genética existe em relação à relação que ela tem com o ambiente. Então, assim, o material genético, em 3 de maio, ele tem um funcionamento completamente diferente do que em Passo Fundo ou Vacaria, né? Nós vamos daqui para Cruz Alta nós subimos 200 metros de altitude, essa altitude e a latitude muda muita coisa, né? Então, assim, nós cansamos de ver materiais genéticos, né, de excelentes resultados em Passo Fundo e horríveis aqui, e vice-versa. Para você ter uma ideia, milho de polinização aberta, o que é isso? É milho caiano, me chamava antigamente milho caiano, milho crioulo, só que o crioulo melhorado. Ele é um milho que ele não é híbrido, então você pode plantar até 3, 4 gerações. Esse milho, nós fizemos pesquisa com a Embrapa, o pessoal sempre diz, mas não adianta pesquisar muito, que para a região de vocês vai ser o BRS Missões ou o BRS Planalto. Veio uma coleção para cá e nos chamou a atenção o material genético, nós testamos 3 anos e assim, o material ficou extremamente superior a todos os demais, se chama BRS Gurutuba. Aí eu fui atrás, mas que material é esse? Fui descobrir, sabe para onde é que ele foi desenvolvido? É um milho que foi desenvolvido por semiárido do Nordeste. E no entanto foi o milho que melhor se adaptou aqui. Então veja como é importante a pesquisa localizada. Localizada, não adianta a informação, não adianta eu pegar a informação lá do Paraná e querer jogar aqui em 3 de maio. Não funciona desse jeito. Isso é que nem eu chegar e dizer o seguinte, pegar lá, a variedade é tal, tá muito boa no Paraná, vou plantar em 3 de maio. O produtor volta e meia faz só uma bobagem. Isso aí é a mesma coisa que eu dizer assim, bom, então o tio Paulo Guerreiro era o maior goleador que tinha aí da América Latina, vou botar no Inter e ele vai ganhar tudo, não fez nada. Não adianta, isso aqui é uma interação com o ambiente do clube, o ambiente. Então, assim, é assim também a interação da planta com o ambiente, né? Você tem que estudar ela nos diversos ambientes. A importância, por exemplo, nós temos aqui, né, o linha em 3 de maio, região baixa, quente e úmida, em Lages, uma região já, outro clima, a região Tritícula 1, que é alta, né, e mais seca e fria, né, então assim muda o intermediário Passo Fundo, lá outro já mais baixo um pouco, então você começa a ter uma variabilidade, depois está um material que pode ir bem aqui, pode não ir bem lá, ou vice-versa. Para ter ideia, os nossos materiais de linha esse ano, né, aqui também deu bastante geada, mas nos 2 locais de Santa Catarina até neve eles pegaram, então estão lá, firme e forte. Então, para ver a amplitude de regiões, de climas diferentes que a gente está trabalhando, para que quando a gente lança os materiais, que a gente está encaminhando isso daí, chegue no produtor um material de qualidade, né, para que ele aposte também na cultura e tenha retorno financeiro. Porque o Comidante tem um programa de melhoramento, você começa a trazer os alunos conhecer como é que isso funciona. Como é que o material sai aqui do nada para se transformar numa variedade. Isso agrega um conhecimento fantástico, fantástico. Para ele poder ver, hoje a gente vai fazer uma aula, tu vai lá, o que é, aqui uma linha, essa linha aqui já está numa parcela, essa parcela já é VCU, né? Então, poxa, isso é todo, e daqui a pouco o senhor Rodrigo trabalhando com os alunos ensinados a fazer cruzamentos e tal, coisa que poucos programas de graduação fazem no Brasil. Olha só. Isso é importante, né? E eu durante a minha, não vamos cuspir no prato que comeu, né? Falar da minha faculdade mal, né? Mas teve muitas coisas que eu vejo que os alunos têm aqui que eu não tive as oportunidades de vivenciar lá na minha formação. Então a CETREM isso, desde a primeira vez que eu vim para cá, não porque hoje a CETREM me emprega, mas o foco na prática, na questão de ir a campo, olhar os experimentos, de ver a condução da lavoura, né? Então é muito mais forte do que em outras instituições. Chamou atenção já lá atrás isso. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui o pessoal ele entra muito mais em contato com a realidade. E a ideia é essa, cada vez mais trabalhar isso aí, fortalecer isso aí. E aí o que eu digo assim para o pessoal que está, né, para quem está pensando, vou fazer agronomia aqui ou lá,
né? Hoje pensar em custo vai dar no mesmo. Se tu vai estudar em outro local mais distante, tu vai ter que pagar aluguel e assim por diante, né? A não ser que tu tem outros mecanismos, mas tu tem alguns quesitos financeiros que tem que ser atingidos para receber benefícios. Mas se tu vai para outra localidade, tu vai gastar no mesmo, vai dar elas por elas. Então aqui tu vai ter uma formação de qualidade melhor, tu vai estar perto de casa e tu vai estar trabalhando num cenário agrícola bem diferente de outras, porque as grandes universidades estão dentro muitas vezes de grandes cidades e não estão tão próximas do campo que nem nós estamos aqui. E aqui na nossa região, aqui na região noroeste, tu tem uma agricultura muito mais dinâmica do que aonde estão as grandes universidades. Por exemplo, na minha região lá é arroz no verão, na região metade sul, arroz no verão e gado de corte para quem consegue fazer no inverno. E olha aqui, e acabou. E aqui o cara está trabalhando o trigo, está trabalhando a soja, o milho, a aveia, a linhaça. Então a gente tem a canola. Então, e isso, o professor comentou aqui, eu só falei da parte da agricultura, do cultivo de grãos. Tem muito mais outras coisas que aí em outras regiões a gente não tem essa amplitude. Então é importante ter, tem que fazer conta, tem que pensar. Tem que planejar. Que tu coloca, eu acrescentaria, acho que junto disso, né? O aluno vem aqui, mas a agronomia da CETEM, quando ele vem para cá, ele tem um grupo de colegas, né? Os seus colegas estão inseridos no mercado de trabalho do agro na região, então ele vem aqui e já entra respirando agricultura e pecuária. Ele respira o tempo inteiro isso. São né? próprios coisa já, que você não vê em grandes universidades e grandes centros. Não é assim que as coisas funcionam, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, essa inter-relação, inclusive, dos alunos, troca de informações, aí vem de novo aquela questão, né, do presencial estar junto, estar com, né? Acaba sendo, como diz o Cortella, confraternizar, fraterno com, né? Os fraternos, mas aqui você também acaba sendo tendo desenvolvimento com, né? Em conjunto. Há uma interação, há uma sinergia, né, entre o ambiente todo que está inserido, o conhecimento de cada um dos alunos, a sinergia entre si com os professores. Isso aqui não tem preço. Eu concordo plenamente. É isso. Show de bola. E assim, ó, a mensagem que eu deixo assim é: invista. Às vezes a gente pensa, custa isso, custa aquilo. Não, tu tem que pensar, é o teu tempo. A única coisa que não volta, e aí é uma outra mensagem, que assim, o agricultor hoje ele vai, né, o cara que vai comprar semente, ele compra um saco de semente. Só para voltar no assunto que o Marcos comentou. Ele compra um saco de semente. Aquele saco de semente, aquela cultivar, ela começou a ser desenvolvida há 15 anos atrás. Então, quando ele está pagando pelo aquele saco de semente, ele está comprando tempo. E hoje, quando a gente vai fazer uma universidade, o cara pensa, tem ali, tem mais barato, não, tem a outra lá, vou para, né, mais famosa ou assim. Não, invista o seu tempo numa formação de qualidade, porque é a única coisa que não volta. Para esse não tem remédio. Então, não pense no recurso só. Claro, o recurso financeiro é importante, mas não use ele só como a medida. O teu tempo é importante. Tu investir o teu tempo numa formação de qualidade é a que vai te colocar no mercado de trabalho e é a maneira mais fácil que tu vai ter para atingir os teus sonhos, né? Então, invista o seu tempo numa formação de qualidade, porque o tempo, né, mais ou menos a gente só fala tempo, mas ele não volta. Tem que planejar. Às vezes eu penso assim, né? Pô, o cara é novo, ele já tem que planejar o resto da vida dele com 18 anos, né? Então é muito importante parar, pensar. Quem tem os pais, quem pode ter uma orientação para conversar, isso é muito importante. E até ali a gente define o resto da vida. E até quem quiser conhecer pode vir aqui visitar, tá? Sempre, né? Isso mesmo. Portas abertas aí. Bem-vindos aí, para é um conhecer. prazer a gente poder, para nós, a gente que é da área e gosta, né? Não tem nada mais prazeroso de caminhar pelo campo, olhar aqui o pomar, olhar as estufas, passar pela área experimental, ver experimento, não tem nada melhor do que isso. Esse dia eu chamei o Danielovski lá a gente conversou ali, né? Começou a falar do linho lá, dos experimentos dele, não parava mais de falar. Eu falei, não, espera um pouco que nós vamos conversar isso mais, depois vamos gravar isso aí, gravar a conversa para registrar, para mais pessoas poderem ver. Mas ele não parava, se eu deixasse, eu me falava. Tava até hoje lá falando, porque é uma coisa que dá para ver aqui, é com gosto, então. Sim, quando gosta, é aquilo que a gente falou, se gosta de fazer,
Quando a gente faz o que gosta, as coisas são, é como o professor comentou, né? Você nunca mais trabalha. Show de bola. Obrigado, gente, muito obrigado aí pela presença, pela conversa. Provavelmente vão ter mais conversas aí pela frente, outros assuntos aí que a CETREM e o curso sempre vai estar trazendo, porque se pesquisa sempre vai ter, consequentemente vão ter mais conversa para a gente poder mostrar para o pessoal. Importante, né? A gente faz uma conversa do linho, não sei se você já fez com ele, mas da canola, porque o professor Marcos, ele é o grande motivador, incentivador do cultivo da canola e também da linhaça, né? Para a região aí. Vamos lá. Obrigado, gente, até agora vocês terem acompanhado. Muito obrigado mais uma vez nossos convidados e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.